Olá, seja bem-vindo ao nosso bloco 2 do Word 2010. Vamos continuar aqui, a gente estava falando sobre as funcionalidades, a gente tem muita coisa aqui para ver sobre o Word. O Word é um aplicativo muito cobrado nas provas de concurso, tá? E aí agora nós vamos continuar aqui nas funcionalidades. Olhando aí na tela, nós temos então uma funcionalidade que é retomando a leitura. O Word permite você voltar ao ponto em que você parou quando você estava trabalhando com o seu arquivo. Ele mostra para você então esse botãozinho, né? Quando você está aqui, ó, bem-vindo de volta, é o mesmo que está aqui. Ele vai mostrar aonde você parou e a data, a hora que você parou. Ele pode mostrar também este botãozinho, que é o mesmo botão, só que de uma forma resumida, né? Ele mostra esse botãozinho, você vem com o mouse, aí ele vai lá e amplia para esse daqui. Você clica nele e ele te joga então na parte que você parou quando você estava editando o seu arquivo. É o retomando a leitura, é uma funcionalidade bacana para te colocar onde você estava anteriormente. Outra característica do Word é o painel de navegação e pesquisa. Esse painel, ele é acionado quando você está editando o arquivo, quando você quer localizar alguma coisa, ele vai e mostra para você então esse painel lateral. Esse painel lateral tem 3 funcionalidades. Né? Tem essa navegação por título, né, que permite então você trabalhar com o seu documento em forma de títulos aqui, e aí ele faz toda a parte, né, de divisão por títulos. Tem a forma expandida, tem a forma comprimida, e você pode trabalhar de uma forma muito prática, movendo partes do seu texto inteiro. Né? Por exemplo, eu estava aqui com o meu texto, como você está vendo, no item 2, eu clico e arrasto e coloco ele no item 3. Ele pega todo o bloco de conteúdo, pode ter assim umas 10, 15 páginas. Eu clico e arrasto esse botãozinho aqui, como você viu ali, aquele item, aquela entradinha, cliquei e arrastei para baixo, ele então pega e move tudo de uma vez só para aquela posição. Ou seja, é muito mais prático de você trabalhar com o posicionamento do seu texto, né, em relação a todo o documento, que é então a navegação por títulos, tá legal? Então, bem bacana aqui, né, a forma de você editar o seu documento nesse modo de navegação. Esse mesmo painel de navegação também dá a opção de você navegar por páginas, e ele mostra as miniaturas das páginas do seu documento. E ainda permite fazer a pesquisa, que é localizar. Então, atenção, a tecla de atalho para fazer isso daqui, né, para acionar essa localização aqui que você está vendo, é Ctrl L, tá? Cuidado, Ctrl L. Ctrl L permite então abrir esse painel de navegação e você então consegue localizar os itens. Quando você coloca o seu argumento de pesquisa, ele mostra os resultados, a quantidade de ocorrências, e você pode navegar nas ocorrências que ele mostra aqui no painel lateral. Aí ele fala, ó, ocorrência 3 de 8, você está na terceira ocorrência aqui, né, que está selecionada aqui, de 8 opções, de 8 ocorrências que ele possui. Tá? Então esse é o painel de navegação. A gente viu navegação por títulos, navegação por páginas e também a pesquisa, que é possível então você pesquisar aqui. Nessa mesma janela, você além de pesquisar, pode também substituir. Olha lá na tela, você pode aqui, ó, substituir itens. Como assim? Você pega um termo, né, o documento tem lá, foi escrito durante todo o documento, colocaram o nome Marcos, mas não era Marcos, era para ser Marcelo. Então você vai substituir as ocorrências de Marcos por Marcelo. E aí você faz a substituição. Aí ele vai lá e substitui tudo, beleza? Importante isso daqui, hein? Essa característica aí já foi cobrada em prova, localizar e substituir. Muito bem, temos ainda as opções de layout do documento. Aqui essas opções, né, por meio desse botãozinho, você consegue então em uma imagem
ou em uma forma, alguma coisa assim, você consegue posicioná-la em relação ao texto. Então ela serve para alinhar imagens, gráficos e smart arts, que a gente vai falar o que é smart art, em relação ao texto. Como? Você pode colocar ele próximo ao texto, você pode colocar, né, através do texto, isso aqui, né, por cima do texto, abaixo do texto e assim por diante, ok? É muito complicado, às vezes, quando quem não sabe mexer no Word, trabalhar com imagens. A coisa fica meio assim perdida. Você coloca num lugar e fica todo desorganizado. Por quê? Porque você precisa dizer qual a posição da imagem em relação ao texto. Por isso que às vezes ficam as coisas quebradas, porque você não definiu ainda. E aí você não tem como posicionar a imagem em relação ao texto. E onde que eu faço isso? Exatamente aqui, tá? Em opções de layout, que é então a opção da gente aqui. Ainda no Word, nós temos lá na barra de títulos a barra de ferramentas de acesso rápido, que é essa barrinha aqui que você está vendo na parte esquerda da barra de títulos, tá? Essa barra tem algumas funcionalidades que já foram cobradas em prova, como é o caso aqui, opa, ele foi um pouco rápido demais, mas vamos voltar aqui, como é o caso do botão refazer, com a tecla de atalho Ctrl R, o botão desfazer, que é Ctrl Z, tá? Ele desfaz a última ação, ele pode desfazer várias últimas ações, né? Porque ele salva, ele tem na memória as inúmeras ações que você fez e ele vai desfazendo as várias ações. Tem também o botão de salvar, que a tecla de atalho é Ctrl B, de salvar, na barra de ferramenta de acesso rápido. Você pode personalizar ainda a barra de ferramenta de acesso rápido, tá? E temos ainda nesse botãozinho aqui, com a logomarca do Word, nós temos então os botões de redimensionamento da janela. Lembra que eu falei que lá do outro lado, no lado direito, tinha aqueles 3 botõezinhos de dimensionamento. E aqui nesse lado, no lado esquerdo, no lado superior esquerdo, a gente tem então os botões também de redimensionamento da janela, tá? Quando você clica nela, olha lá então, ele mostra para nós restaurar, mover, tamanho, minimizar, maximizar e fechar. Aí fecha a janela com F4 aí. Lembra então dos nossos botõezinhos de dimensionamento lá do outro lado, né, do lado direito que nós falamos aqui, ok? Nós temos aqui a área de transferência na página inicial, na guia página inicial. Importante falar sobre a área de transferência. O que é a área de transferência? A área de transferência é a região da memória que armazena itens copiados ou recortados que serão posteriormente colados. Tá? Então isso aqui é importante saber o que é área de transferência. Quando você copia qualquer coisa, quando você recorta qualquer coisa, ele cai então lá na área de transferência. E é importante a gente saber a diferença das coisas aqui, é o que a gente vai ver agora. Quais as funcionalidades que nós temos? Olha lá então. Nós temos aqui na página inicial, onde fica a área de transferência, o item recortar, que é o Ctrl X. Veja que é o Ctrl X porque parece então uma tesourinha aqui, olha lá, ó, tesourinha, né? Olha lá, você está vendo a tesourinha, o X aqui da tesourinha, recortar. O que acontece quando você recorta um item selecionado? Atenção, isso já foi cobrado em prova. Ele move o item do documento, ou seja, ele remove do documento, move do documento para a área de transferência. Ele tira aquele item do documento e coloca na área de transferência. Atenção! Então, por exemplo, uma vez caiu em prova o seguinte, tinha uma palavra selecionada e ele falou assim, ao clicar no botão recortar, a palavra selecionada será apagada do texto. E aí? Verdadeiro ou falso? Vou repetir.
ao clicar no botão recortar, a palavra será apagada do texto. A questão está certa. Por que está certa? Porque ela vai ser removida do texto, sim. E vai ser colocada onde? Vai ser colocada na área de transferência. Se você salvar e fechar o documento, aquela palavra não está mais lá no texto. Então ela sai do texto e vai para a área de transferência, viu? Então tá certo, ele apaga mesmo. Ele vai apagar a palavra do texto. Agora vamos à segunda situação que já caiu em prova também, olha só. O examinador falou assim, tinha uma palavra selecionada e ele disse, ao clicar no botão recortar, aquela palavra será copiada para a área de transferência. E aí? A palavra será copiada para a área de transferência? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Errado. Não vai ser copiada para a área de transferência. O que é? Peraí, professor, como assim? Ela vai ser movida para a área de transferência. Por quê? Porque ela sai do texto e vai para a área de transferência. Ah, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Copiar é você deixar a palavra onde está e colocar uma cópia lá na área de transferência. Então, a palavra original fica onde está e vai uma cópia lá para a área de transferência. Tá? Então, isso é copiar. Recortar, não. Recortar, ele tira do lugar de origem e coloca na área de transferência. Então, estava errado. Falar que a palavra vai ser copiada está errado. Está errado, ok? Muito bem. O próximo botão que nós temos aí é o botão copiar. Copiar é o Ctrl C, tecla de atalho Ctrl C. Lembrando então que copiar, o que ele faz? Ele deixa a palavra no local de origem e cria uma cópia na área de transferência que pode ser colada depois, ok? Vamos lá. Próximo aí. Só uma observação. Olha que interessante. Quando você recorta alguma coisa, fica na área de transferência, esperando para ser colado. Tá legal? É importante isso, ó. Você recorta, fica lá esperando. Aí depois que você cola, você recortou, colou. Tá? Então o que aconteceu? Ela saiu do lugar que estava e foi para o outro lugar. Tá certo? Então é importante você saber isso daqui. Né? O que acontece quando você recorta e cola, né? Então, ele sai, vai para a área de transferência, depois ele cola, vai para o outro lugar. Que é o próximo aí, que é o colar. Ctrl V, né? De colar, então, aquilo que estava lá. Importante também que o colar aqui embaixo, nesse botãozinho, te dá a opção de colar especial. Não sei se eu estou com essa opção aqui. Não estou. Colar. Não estou. Então volta aqui. Colar especial. Que é a tecla de atalho Ctrl Alt V. Se der assim Alt Ctrl V também tá certo, tá, gente? A ordem aqui não importa desses dois. Ctrl Alt V ou Alt Ctrl V. O Alt aqui, ele vai colocar então o especial. O que é o colar especial? O colar especial permite escolher qual a formatação de destino daquele texto, tá? Ou daquele conteúdo. Você pode, por exemplo, você copia um texto da internet, de uma página web. Aquele texto ele está vindo copiado com a formatação web, ou seja, ele está sendo copiado como um texto HTML, com as formatações da linguagem HTML. Quando você cola aqui, você pode colar como HTML, mas você pode colar também como texto somente. E você define qual vai ser a formatação de destino dele. Tá? Então é para isso que serve o colar especial. Por exemplo, quando você copia um diagrama do Smart Art e você quer colar em outro lugar, você pode colar como diagrama ou você pode colar como imagem. Da mesma forma, quando você copia um gráfico, né, do Excel e quer colar aqui, você pode colar como um gráfico vinculado
ou colar como uma imagem, sem vínculo com os dados originais. Então, o colar especial permite definir qual é a formatação de destino que vai ficar, então, o objeto colado, tá certo? Vamos lá, para frente aí. Temos ainda o pincel de formatação, já cobrado em muitas vezes. Olha só. Pincel de formatação, ele permite copiar a formatação de um item selecionado e aplicar a outro. Por exemplo, você tem aí a palavra rápida. Ela está formatada, então, com formatação texto vermelho e tudo mais. Você pode aplicar a outra palavra, copiando, então, essa formatação. Aí você vai e aplica a palavra marrom. Então veja que ele tem pelo menos duas formatações e três formatações. Ele está com fonte vermelho, ele está com negrito e ainda sublinhado. Então você pega e copia a formatação com pincel de formatação. Como? Clicando na palavra, clicando em pincel de formatação e clicando na palavra de destino. Agora, atenção! Você não precisa selecionar toda a palavra, nem para copiar e nem para aplicar a formatação. Se você simplesmente estiver com o cursor na palavra de origem, que você quer copiar a formatação, e clicar no pincel de formatação, e depois clicar em uma das letras da palavra de destino, ele já aplica então, tá? Então, se em prova falar assim, que é necessário, ou seja, para aplicar é necessário selecionar a palavra de destino. Não é necessário selecionar a palavra de destino, basta clicar na palavra, em uma das letras da palavra, ele vai então aplicar aquela formatação, tá legal? Esse é o pincel de formatação. Olha as teclas de atalho. Para copiar a formatação, Ctrl Shift C. Para colar a formatação, ou seja, aplicar a formatação, Ctrl Shift V. Cuidado para não confundir aqui com o colar especial, Ctrl Alt V, ao invés de Ctrl Shift V aqui, ok? Entendeu? Então, esse é o pincel de formatação. Copiar a formatação de uma origem e aplicar a outra palavra de destino. Isso serve não apenas para fonte, para letra, mas também para várias coisas, para formas, para imagens e assim por diante, ok? Então, o pincel de formatação, ele ajuda bastante a vida da gente aí. Vamos lá, próxima funcionalidade, o que nós temos aí? Vamos falar um pouco de formatação de parágrafos. Isso fica aí na guia início. E em relação à formatação de parágrafo, o que nós temos? Nós temos aqui os marcadores, em que você aplica antes do texto um símbolozinho, e aí os próximos vão receber automaticamente esse mesmo marcador. Temos a numeração, que aí ela faz uma numeração automática sequencial antes do parágrafo. Veja, aqui está o parágrafo, a numeração vem antes. E aí os próximos parágrafos vão ter a numeração sequencial. 2, 3, você pode mudar essa formatação, essa numeração, colocar algarismos romanos, pode colocar A, B, C, D, pode colocar aqueles izinhos, Então, e assim por diante. São formatação de numeração. Onde isso fica? Fica no grupo de botões parágrafo. Por isso que está escrito aqui, olha lá. Parágrafo é o grupo de botões parágrafo, tá? E onde fica? Guia, página inicial. É a formatação de parágrafo. Temos ainda a formatação lista de vários níveis. Essa lista de vários níveis permite fazer uma ordenação sequencial de vários subníveis aqui, como você está vendo. Olha lá, eu tenho o primeiro nível, tenho o segundo nível e tenho o terceiro nível. Isso aqui é muito importante quando você está fazendo uma monografia, um TCC, e aí você vai deixar a formatação dessa maneira em vários níveis,
capítulos, títulos, subtítulos e assim vai. Isso aqui é muito importante para esse tipo de formatação, tá? É meio complexo porque você tem que inicialmente definir qual a estrutura de níveis que você vai querer. E aí você salva aquela estrutura ali. Você define qual é o espaçamento, qual é a numeração, qual a sequência que vem uma depois da outra, e aí ele coloca e salva isso para você. Depois você seleciona lá e ele faz exatamente do jeito que você quer. Tá? Às vezes a gente acha que o Word teve vida própria, ele começa a colocar uns números lá que ele mesmo quer, mas não é assim. É você que define o que você quer usar. Aí se ele começa a desobedecer é porque você ainda não colocou da forma certinha. Então você tem que estruturar direitinho para poder então fazer aquele seu documento. Sabe onde a gente aprende isso? A gente aprende isso em metodologia científica. Em metodologia científica, quando a gente vai fazer a nossa monografia, lá na faculdade, a gente começa com metodologia, para quê? Para aprender a estruturar o nosso TCC que vai ser feito lá no final. Agora olha que interessante, né? Você aprende isso no primeiro semestre e vai fazer o TCC lá no final. Ah, mas por quê? Não, porque ao longo de todo o seu curso você vai fazer trabalho. Por isso que você vai fazer metodologia científica no começo, porque você vai fazer trabalho ao longo de todo o curso. Então é para aplicar essa estruturação ao longo de todo o seu curso, e não só no TCC. Tem gente que acha que não, a metodologia científica é só para o TCC. Não, é para todo o curso. Então se você aplica isso já no início, né, isso aí vai fazer parte da sua vida. Chega no TCC, fica tudo fácil. Aí tem gente que rala no TCC, por quê? Porque não sabe essa estruturação. E se você sabe essa estruturação teórica e aplica isso no Word ainda por cima, pronto, aí você está com a vida feita, tá certo? Então, muito bem, essa estruturação que você está vendo aí é exatamente essa estrutura de lista de níveis para fazer então essa organização do seu documento. Olha mais uma vez lá, isso fica no grupo parágrafo, como você está vendo aí, tá? E aí na guia página inicial. A gente tem também os botões de aumentar e diminuir recuo. O que é o recuo? Recuo é a distância do texto, ou seja, a distância do parágrafo em relação à margem. Né? Nesse caso, nesse botão aqui, é só em relação à margem esquerda. Então ele permite que você faça, aumente ou diminua o recuo da margem esquerda. Tá? E ele faz isso para você. Olha mais uma vez esse botãozinho aí já caiu em prova algumas vezes. Então é importante ter essa ideia do que é esse botão. Temos também, nesse mesmo grupo, o alinhamento dos parágrafos. E aí nós vamos ter o alinhamento à esquerda, né, que você está vendo aí, ó, mais uma vez, alinhamento à esquerda. Esse alinhamento à esquerda, ele deixa então as linhas da margem esquerda de maneira uniforme. Esse aqui é o recuo especial da primeira linha. Não significa que ela não está alinhada à esquerda, está alinhada, só que ela tem um recuo especial da primeira linha. Veja que as demais aqui, ó, estão, né, meio quebradas aqui, né? Olha só, então, aqui agora nós temos o alinhamento centralizado. E aí você está vendo o que acontece no alinhamento centralizado? Ele vai dar a mesma distância aqui nas margens, né? Vai ser sempre a mesma distância aqui das margens, de um lado e da outra, porque fica centralizado o texto. Temos o alinhamento à direita, você está vendo aí, olha lá então, alinhamento à direita. Veja, é importante você lembrar das teclas de atalho, tá? Veja depois, revise essas teclas de atalho. À direita, você está vendo que todas as linhas à direita ficam, então, uniformes. E temos o alinhamento justificado. E aí, né, Ctrl J aqui, lembre das teclas de atalho, essas teclas já caíram em prova. O justificado, agora ele vai deixar de maneira uniforme tanto na margem esquerda quanto na margem direita. Esses são, portanto, os alinhamentos dos parágrafos, tá?
Então é muito importante, isso aqui já caiu em prova, tanto as teclas de atalho quanto os botões, né? Esses botõezinhos, ele mostra e aí você tem que saber o que significa cada um deles, ok? Vamos mais algumas funcionalidades. Ainda de formatação de parágrafo, nós temos aqui o espaçamento entre as linhas e parágrafos. Tá? Esse botãozinho, atenção a esse botão, já que é diversas vezes em prova, ele permite definir qual o espaço que vai ter entre uma linha e outra. Infelizmente, tem bancas que são imaturas e cobram picuinhas. E essa aqui é uma picuinha que já foi cobrada. O que já foi cobrado? Olha lá, já foi cobrado essa aqui, essa definição dos tipos de alinhamento. Tá? Infelizmente, já caiu. A gente pode dar um azar, às vezes, de cair isso. Então, tem que se familiarizar com essas opções pré-definidas que ele tem aqui, tá? Tem também mais aqui, ó, o espaçamento antes e depois do parágrafo. Aí ele coloca um espaço antes ou depois do parágrafo. Aqui é entre as linhas, né, do mesmo parágrafo, tá? Entre linhas do mesmo parágrafo. E aqui é entre parágrafos. Ok? Então tem essa distinção entre um e outro. É importante, então, a gente saber essa distinção entre eles. Esse espaçamento, se você clica aqui nessa opção, você tem a opção da caixa de diálogo do grupo parágrafos, que aí você tem como definir todo o espaçamento entre eles, tá certo? Ainda sobre formatação de parágrafo, temos o sombreamento do parágrafo e que você coloque, então, uma cor de fundo no seu parágrafo, tá? É um baldezinho. Quando tem esse baldezinho, temos ainda a opção de colocar bordas no parágrafo. Veja que o parágrafo normal não tem bordas. E aí você aplica a borda no parágrafo. Várias bordas. Borda inferior, borda esquerda, borda direita, borda superior, todas as bordas aí. E cuidado, não virou tabela. É apenas uma borda de formatação no parágrafo. Ele não transformou o parágrafo em tabela. Continua sendo parágrafo. Não vira tabela, tá? Você só aplicou a borda aqui. Tá? Vamos lá. Ainda no grupo parágrafo, que a gente tem essas funcionalidades aí. E é possível ainda classificar os seus parágrafos, que é ordená-los, né? É ordenar de forma crescente ou ordenar de forma decrescente, ok? Você pode classificar dessa forma aqui. Por exemplo, você está vendo uma lista de palavras, ela não está ordenada, né? C aqui, B aqui. Então, olha lá. Quando você ordena, ele então faz a ordenação de forma crescente ou decrescente, depende do que você escolher. Por isso que ficou aqui dessa maneira, ok? E temos ainda esse botão, esse recurso que já foi cobrado várias vezes em prova, que é o botão mostrar tudo, tecla de atalho Ctrl asterisco. O que acontece aqui? Ele exibe os caracteres não imprimíveis que você está vendo aqui, né? Caracteres de tabulação, caracteres de quebra de linha, caracteres de quebra de parágrafo, de seções, de página e assim por diante. Então esses caracteres, eles são não imprimíveis, tá? Ele exibe caracteres não imprimíveis. Ou seja, não vão sair no papel. Esses caracteres só são exibidos na tela, somente na tela aqui, e não são exibidos no papel, tá ok? Ora, isso então serve para quê? Para você se orientar na formatação do seu documento. Ele serve para isso.
como que o seu documento está sendo formatado. Para você saber em qual seção, se você está com quebra ou não de página, se aquilo ali tem uma tabulação ou é um recuo, se é uma quebra de parágrafo ou uma quebra de linha e assim por diante. Tem gente que acha que isso aqui só atrapalha. Quando que você acha que isso aqui só atrapalha? Quando você não sabe mexer com Word. Se você não sabe mexer com Word, isso aqui realmente só vai te atrapalhar. Mas quando você aprende a mexer com Word, isso aqui ajuda muito. Você sabe exatamente o que está sendo feito no seu documento, tá certo? Muito bem, essa é a parte de formatação de parágrafo. Exibe os caracteres não imprimíveis, ok? Bom, nós vamos ficar nesse bloco aqui. No próximo bloco a gente começa a falar sobre a guia Inserir. E mais uma vez, se você está entendendo tudo, está gostando do vídeo, dá o nosso like aí para a gente saber que você está acompanhando direitinho. Se surgiu dúvida, tá? Estou esperando a sua pergunta lá no fórum para poder te responder. Então não hesite em perguntar, que lá eu vou poder responder e tirar a sua dúvida. Eu mesmo, professor Maurício, vou estar respondendo a sua dúvida, tá ok? Até o próximo bloco.